Escuta. Talvez possas captar um indício de um estado antigo. Não totalmente esquecido, vago talvez, mas não completamente estranho. Como uma canção cujo nome há muito foi esquecido. E as circunstâncias nas quais a ouviste estão completamente apagadas. Escuta. Nem toda a canção ficou em ti, mas apenas um pequeno trecho da melodia, sem ligação com qualquer pessoa ou local ou com qualquer coisa em particular. Mas te lembras, apenas a partir desse pequeno trecho, como era bela a canção, como era maravilhoso o cenário em que a ouviste e como amavas aqueles que ali estavam e escutaram contigo. Estes não são livros comuns. Eles foram ditados, não escritos. Eles são sobre amor, sobre perdão e sobre paz interior. Eles contêm toda uma filosofia para viver em nossos tempos. E esta é a história de como surgiram. Em 1958, aceitei um cargo como professor de psicologia médica na Faculdade de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Colômbia. Pouco depois de eu chegar à Colômbia, uma das minhas primeiras tarefas foi contratar um psicólogo de pesquisa para um programa especial de estudo colaborativo. Durante a busca pela pessoa certa, encontrei a doutora Helen Schuckman. Helen e eu trabalhamos juntos muito de perto nos 7 anos seguintes em uma ampla variedade de questões acadêmicas, profissionais, clínicas e administrativas. Na maior parte, acho que trabalhamos com bastante eficácia, mas também houve muito conflito e estresse em nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Em sua autobiografia não publicada, Helen, que faleceu no dia 9 de fevereiro de 1981, descreveu suas reações ao seu trabalho e às situações altamente estressantes que existiam lá. Eu era psicóloga, educadora, conservadora na teoria e ateia na crença. Eu trabalhava em um ambiente prestigiado e altamente acadêmico. E o trabalho era horrível no início. O hospital não forneceu espaço para nossos projetos. E quando finalmente fomos alojados no novo prédio de pesquisa, foi a situação mais difícil da minha vida profissional. O trabalho era opressivo e realizado em uma atmosfera de desconfiança e competitividade. E a harmonia interpessoal estava deprimente e ausente. Então, algo aconteceu que desencadeou uma cadeia de eventos que eu nunca poderia ter previsto. Minhas primeiras impressões de Helen foram um pouco difíceis de definir. Ela parecia ser uma pessoa muito complexa. Por um lado, ela era obviamente brilhante. Certamente tinha uma orientação muito dedicada à pesquisa. Por outro lado, havia uma espécie de sensação periférica, de orbitar, e não tenho certeza de como definir isso, mas uma sensação de que ela estava andando em círculos, de alguma forma. E demorei um tempo para perceber que essa era uma impressão muito superficial, e que qualquer pergunta que eu fizesse a ela evocava uma resposta muito sólida. Frequentemente, Helen e eu saíamos de nossos escritórios no fim da tarde, enquanto trabalhávamos em um projeto ou artigo, e passávamos algum tempo perto do meu apartamento no Central Park. Senti-me extremamente próximo de Helen. Senti que ela era a única pessoa que se importava com o que acontecia na minha vida profissional, mas também acho que ela sentia uma relação pessoal muito mais próxima comigo do que eu sentia que poderia retribuir. Bill é cerca de 14 anos mais novo do que eu e tem mais de 30 centímetros a mais de altura.
Ele raramente atacava abertamente quando estava zangado ou irritado, mas era muito mais provável que ficasse cada vez mais distante e indiferente. Eu, por outro lado, tendia a me envolver demais e depois me sentir irremediavelmente presa e ressentida. Helen se relacionava de maneira muito profissional com os pacientes, de tal forma que, com algumas pessoas, ela se sintonizava imediatamente e tinha um grande senso de empatia. Ela entendia como eles eram, ela conseguia, talvez, enxergar através de suas defesas e era extremamente prática. Eu estava tendo algumas dificuldades emocionais, principalmente com questões familiares. E então, Helen gentilmente me aconselhou. E no decorrer desse diálogo, que foi uma troca muito gentil, ela descobriu que eu tinha sido separado da minha mãe. Por cerca de 14 anos eu realmente não tinha certeza de onde ela estava. Descobri que ela estava institucionalizada. E no dia seguinte, dentro de meia hora, Helen, através de alguns contatos no Departamento de Saúde Mental do Estado de Nova York, descobriu onde minha mãe estava alojada. E ela havia falado com o médico responsável pela minha mãe e no domingo seguinte organizou para que eu fosse visitar ela e, com o apoio e ajuda de Helen, consegui restabelecer uma relação muito amorosa com minha mãe, primeiro como amigo e depois como filho amoroso. E isso era tão típico da preocupação de Helen. Tínhamos trabalhado juntos por vários anos, na verdade, de 1958 até o verão de 1965, com muitas melhorias na organização do Departamento de Psicologia, no hospital, mas não estávamos realmente em paz. E um dia eu fiz um pequeno discurso para Helen. Isso foi em junho de 1965, antes de irmos para uma reunião. Essencialmente o que eu disse foi: deve haver um jeito melhor de viver e trabalhar no mundo, lidando com nossos relacionamentos e problemas pessoais e profissionais. E estou determinado a encontrá-lo. Este é meio que um tipo de discurso longo para mim, e lembro-me de sentir no final dele que Helen provavelmente iria rir, mas, para minha surpresa, pelo contrário, ela disse: "Você está absolutamente certo, Bill. Vamos encontrar esse outro jeito juntos." E esse foi o começo de um compromisso conjunto que nós dois assumimos. Helen sempre esteve muito envolvida no seu trabalho com crianças com deficiência mental. Ela encontrou gratificação particular no trabalho com crianças que tinham essas deficiências e as achava especialmente receptivas e muito amáveis. Por outro lado, Helen teria sido a primeira a garantir a qualquer um de nós que ela não seria uma boa mãe e não tinha o desejo de assumir esse papel. Quando caminhávamos no Central Park, como fazíamos frequentemente, visitávamos o País das Maravilhas de Lewis Carroll, perto do Lago dos Barcos. E esse era um dos lugares favoritos de Helen. Em uma dessas ocasiões, Helen me contou sobre um sonho recorrente de infância, do qual ela nunca se recuperou completamente. Centrava-se em uma bola de borracha vermelha e amarela, que aparecia em muitos sonhos ao longo dos anos e que ela associava a aspectos infelizes de sua infância. A bola estava no berço, aos pés. E meu pai entrou pela porta, e eu estava deitada lá, muito feliz, pensando em como eu era bonita e como estava quente. Ele apenas ficou lá e olhou e não entrou. E eu era muito pequena, então não conseguia me levantar e ir até lá. No sonho, vi me transformar de uma menina muito bonita em uma muito feia. E ele apenas olhou e então foi embora. Então eu me tornei uma garota muito feia. Eu era gorda e horrível, e todos os meninos me rejeitavam. Minha mãe disse que eu parecia um elefante e que ela não aguentava.
Helen teve uma infância muito solitária. Sua mãe e seu pai tinham suas próprias vidas e ela não tinha nada em comum com seu irmão, que era 14 anos mais velho. Ela passava a maior parte do tempo com uma governanta católica e uma cozinheira batista. Os pais de Helen eram judeus não praticantes e não houve desânimo ou interesse quando Helen começou a experimentar ser, em diferentes momentos, católica e batista. Após uma longa série de decepções, Helen desistiu de sua busca por Deus e, quando se tornou uma estudante de pós-graduação em psicologia, suas crenças mudaram do agnosticismo para o ateísmo raivoso. Mas isso, como se descobriu, não foi o verdadeiro fim da história. Desde criança, eu costumava ver imagens muito claras quando fechava os olhos. As imagens podiam ser de qualquer coisa. Um bolo de aniversário com velas acesas. Uma mulher com um cachorro. Árvores na floresta. Uma vitrine cheia de sapatos. Durante anos, minhas imagens mentais geralmente eram imóveis e em preto e branco. Eu podia percebê-las a qualquer momento, mesmo com os olhos abertos. Mas, de repente, elas começaram a aparecer em cores e em movimento. E o mesmo aconteceu com meus sonhos. O verão de 1965 foi extraordinário para Helen e para mim de várias maneiras. Helen começou a ter uma grande quantidade do que você poderia chamar de imagens visuais intensificadas ou sequências de sonho. Ela começou a experimentar isso com considerável clareza e eu sugeri que ela anotasse essas experiências à medida que ocorriam, porque pareciam ter algo, né? Estavam dizendo algo muito importante, embora não soubéssemos exatamente o que era. Uma dessas sequências envolvia estar em um barco. O barco estava se movendo devagar, mas facilmente, ao longo de um pequeno canal muito reto. Havia apenas brisa suficiente para ajudar o barco a seguir. Os lados do canal estavam alinhados com belas árvores antigas e margeados por canteiros de flores. Eu me pergunto se há um tesouro enterrado aqui, pensei sonhadoramente. Eu não ficaria surpresa se houvesse. Então, notei um longo mastro com um grande gancho na extremidade deitado no fundo do barco. Exatamente o que eu precisava, pensei, ao deixar o gancho cair na água e baixar o mastro o máximo que pude. O gancho pegou em algo pesado e eu o levantei com dificuldade. Era um antigo baú de tesouro. A madeira desgastada pela água e o fundo coberto de algas. Não havia nada no baú, exceto um grande livro preto, como os fichários de mola usados para juntar manuscritos ou papéis. Na lombada, uma palavra estava escrita em dourado. A palavra era Esculápio. A palavra era familiar. Mas eu não conseguia me lembrar o que significava. Quando procurei, descobri que era o nome do deus grego da cura. Vi o mesmo livro mais uma vez algumas noites depois. Desta vez havia um colar de pérolas ao redor dele.
Além dos seus sonhos extraordinários, Helen me surpreendeu com descrições detalhadas dos lugares onde eu estava de férias, embora ela nunca os tivesse visto. Um dia, ela insistiu que um amigo meu estava tentando cometer suicídio. Telefonamos para ele e ela estava certa. Felizmente, conseguimos convencê-lo a desistir. Como psicóloga pesquisadora, Helen não conseguia entender esse fluxo de imagens mentais. Ela teve várias experiências psíquicas que continuava a ter, e isso teve um impacto cumulativo nela durante o verão de 65. Ela ficava se perguntando, estou perdendo a cabeça? Estou enlouquecendo? Como concilio isso com o meu papel como cientista? Assim, seu conflito certamente aumentou enormemente durante esse período. Essa fase psíquica terminou abruptamente com um episódio de imagem particularmente claro, no qual eu soube que havia feito uma escolha irrevogável. Vi-me entrando em uma caverna cortada em uma formação rochosa em uma desolada costa marítima varrida pelo vento. O que eu encontrei na caverna foi um rolo de pergaminho grande e muito antigo. Seus extremos estavam presos a varas pesadas com pontas de ouro, e o pergaminho estava enrolado nelas, de modo que se encontravam no meio do pergaminho, e estavam amarrados firmemente juntos. Consegui desamarrar as pontas e abrir o pergaminho apenas o suficiente para revelar o painel central, no qual estavam escritas duas palavras: Deus é. Então desenrolei o pergaminho completamente e, ao fazer isso, pequenas letras começaram a aparecer em ambos os lados do painel. A voz silenciosa, que eu já tinha ouvido antes, explicou a situação mentalmente para mim. Se você olhar para o lado esquerdo, poderá ler o passado, disse a voz. Se você olhar para o lado direito, poderá ler o futuro. Mas hesitei apenas um momento antes de enrolar o pergaminho o suficiente para esconder tudo, exceto o painel central. Não estou interessada em ler o passado ou o futuro, disse com determinação. Vou apenas ficar com isto. A voz soou tanto tranquilizadora quanto reconfortante. Dessa vez você conseguiu, disse ele. Obrigada. E isso, ao que parecia, foi tudo. Durante parte daquele verão, estávamos ambos viajando. E talvez como uma forma de esclarecer seus pensamentos sobre temas espirituais emergentes, Helen começou a me escrever uma série de cartas. Sábado. Caro Bill, espero que você tenha paciência com isso, porque pode ser importante para ambos. Esta manhã continuei dizendo, meio que sem intenção, sou um canal. O que parecia significar algo na época. Mas o canal ficou entupido. Ainda não está aberto. Segunda-feira. Querido Bill, uma noite estávamos passeando e meu marido Louis apontou um garoto com lesão cerebral de cerca de 12 anos que estava sendo empurrado por seus pais em um carrinho. Havia outras crianças com deficiência lá também. Enquanto caminhávamos, de repente e brevemente, senti como se todos caminhassem felizes e muito juntos no mesmo caminho, como em uma escada. Ainda não estamos todos no mesmo caminho, mas todos chegaremos em casa eventualmente.
Terça-feira, querido Bill. Não tenho certeza se quero escrever isso, mas sinto que estou obedecendo a uma ordem. Essas ordens são muito firmes e a principal sensação que tenho é que eu não ousaria desobedecê-las. Essa é a segunda. Helen se orgulhava de ser psicóloga pesquisadora e não de alguém que ouvia vozes. Ela tinha uma imaginação visual aguçada que experimentou todos esses eventos psíquicos que ocorreram ao longo do verão de 1965. Isso foi extremamente angustiante para ela. Continuava sentindo que talvez estivesse perdendo a cabeça. Certamente ela não conseguia reconciliar toda essa atividade com suas predileções científicas e isso se tornou um problema particularmente agudo para ela à medida que o verão e o início do outono começavam. Uma noite ela me ligou, e isso foi em outubro, e disse, sabe, aquela voz interior se recusa a ir embora. Ela fica falando, este é um curso em milagres, por favor, tome notas. O que devo fazer? Suponha que seja loucura. Suponha que não faça sentido, você sabe. Suponha que estou insana. E ela estava, evidentemente, passando por uma grande angústia e agonia naquele momento. Bem, eu disse a única coisa óbvia. Por que você não anota o que quer que seja? Você pode ler para mim amanhã de manhã no escritório. E se não fizer sentido, ninguém mais precisa saber disso. Mas pelo menos saberemos o que é. Então foi isso que fizemos. Na manhã seguinte, Helen entrou e enquanto lia aquela introdução linda ao texto que diz: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Era óbvio que estávamos sintonizando algo que dificilmente poderia ser considerado loucura, não importava quão inesperado fosse. Este é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Este curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Naquela primeira manhã, quando Helen apareceu, ela estava bastante agitada, mal conseguia falar, sua voz estava quase inaudível, e eu continuei dizendo para Helen: não se preocupe sobre o que diz, apenas leia para mim, então podemos ver isso mais tarde. Não importa, ninguém precisa saber, vamos rasgá-lo, faremos o que for necessário, mas apenas leia para mim, e era muito difícil para ela até mesmo fazer isso. Ela tossia e se atrapalhava e quase teve uma convulsão em vez de conseguir simplesmente ler as palavras calmamente. Então eu usava uma mão para segurá-la enquanto tentava digitar com a outra mão. E essa ansiedade extrema continuou por um tempo, certamente durante as fases iniciais do texto, quando encontramos algo como os primeiros 50 princípios dos milagres. Milagres em si não importam.
A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. O termo milagre foi algo que me incomodou no início, acho que também incomodou a Helen. A ideia de um curso em milagres parecia bastante absurda. No entanto, quando definiram milagre como remoção das barreiras à nossa consciência da presença do amor, então começou a fazer sentido. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Percebi que, à medida que continuávamos a digitar esses primeiros 50 princípios, com todas as dificuldades para registrá-los e toda a ansiedade e assim por diante, que eu teria que realmente mudar minha mente sobre absolutamente tudo se isso fosse verdade. E isso parecia um trabalho muito grande. Eu não tinha certeza se estava à altura. E depois percebi que é necessário apenas um pouco de disponibilidade. Estar pronto não implica maestria, apenas alguma disponibilidade para a mudança. Então eu reconheci que tinha alguma disponibilidade para fazer isso. Acho que Helen estava com medo de assumir qualquer tipo de compromisso muito específico sobre tudo isso. Na verdade, ela disse: você é responsável pelo que diz. Não quero saber exatamente o que diz, mas se cometer erros gramaticais, se errar de alguma forma, então não dá mais e me recusarei a continuar. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. Depois que digitei o que quer que Ellen tivesse ditado durante um determinado dia, voltávamos ao texto, verificando cuidadosamente para garantir que tivéssemos todas as palavras exatamente da maneira que deveriam ser. Helen, às vezes, se sentia tentada a mudar uma palavra, e então percebia que, se fizesse isso, não faria sentido mais tarde. Então, a integridade dela, ao registrar este material exatamente como veio, era extraordinária. Ela simplesmente escolheu não se associar a ele por causa do seu alto índice de ameaça nesse momento. Ela certamente sabia o que o material dizia e ela o entendia. Eu sentia a vontade de escrever quase diariamente e às vezes várias vezes ao dia. As noites acabaram se tornando um momento favorito para o ditado. Eu me opunha amargamente a isso e, frequentemente, ia para a cama, desafiadoramente sem escrever nada. Mas eu não conseguia dormir. Eventualmente, levantava-me com alguma relutância e escrevia conforme orientado. Nunca sabia, ao iniciar uma frase, como ela terminaria, e as ideias vinham tão rapidamente que eu tinha dificuldade em acompanhá-las. Helen podia ligar ou desligar a qualquer momento. Ela podia parar no meio de uma frase sem sequer voltar para reler o que havia escrito e continuar quando tivesse um tempo. Ela podia ter uma conferência de pesquisa no meio de uma frase. Não fazia nenhuma diferença. O fluxo do material continuou sem qualquer estado alterado. Em nenhum momento Ellen estava em transe ou algo remotamente semelhante a um transe. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas.
A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Não tentes procurar pela verdade além de ti mesmo, pois a verdade só pode estar dentro de ti. Na época em que o curso começou, eu me considerava agnóstico. Eu realmente não tinha interesse em religião formal, mas também estava ciente das deficiências nos sistemas de pensamento psicológico com os quais eu estava familiarizado. Eu percebi que, de alguma forma, existia a vontade de tampar o sol com uma peneira, que havia muitos de nós por aí expondo nossos diversos pontos de vista teóricos, mas não havia ninguém que realmente soubesse juntar isso de uma forma que fizesse sentido para mudar a natureza de nossas vidas. Tens apenas duas emoções, amor e medo. Uma feita por ti e outra que te foi dada. Cada uma é um modo de ver, e mundos diferentes nascem em função de suas óticas diferentes. Vê o amor de Deus em ti, e tu o verás em toda a parte. Porque ele está em toda a parte. Com o amor em ti mesmo, não tens necessidade alguma, a não ser a de estendê-lo. Quando o curso começou, comecei a reconhecer que as duas emoções, medo e amor, sobre as quais fala, eram realmente as únicas duas emoções que importavam, e que, se eu pudesse aprender a deixar de lado o medo, automaticamente sentiria amor, porque essa é a nossa realidade natural. Ao continuar praticando deixar de lado minha própria defensividade, tomei consciência de que o curso é realmente sobre desfazer, é sobre perdão, é sobre perdoar a nós mesmos e aos outros pelos erros que cometemos e não nos apegar a eles de uma forma que aumente nosso senso de culpa e indignidade. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Queres paz? O perdão a oferece. Queres felicidade? Uma mente serena, certeza acerca do teu propósito e um senso de valor e beleza que transcende o mundo? Queres atenção, segurança e o calor da proteção garantida para sempre? O perdão te oferece tudo isso. Perdoa o mundo e compreenderás que tudo o que Deus criou não pode ter fim. E nada que ele não tenha criado é real. Nessa única frase, o nosso curso é explicado. Embora o curso tenha vindo de uma forma que eu nunca tinha antecipado, eu o considerei como a resposta próxima para a minha pergunta. Deve haver outro jeito e estou determinado a encontrá-lo. E parecia-me que, na medida em que eu valorizasse ser um cientista, deveria olhar para todas as evidências antes de descartá-las. Tive essa reação inicial: será que é isso? Você sabe, isso é algo totalmente absurdo, mas enquanto li o material, reconheci que de jeito nenhum Helen poderia ter escrito esse material. Era totalmente alheio ao passado dela, aos interesses dela e ao modo como ela conceitualizava ideias abstratas, de modo que não há como ela ter escrito isso. De onde veio a escrita? Não entendi a autoridade calma, mas impressionante com que a voz ditava. É em grande parte devido à natureza estranhamente cativante dessa autoridade que me referi à voz com V maiúsculo. Em vários pontos do texto, a própria voz fala sem rodeios sobre o autor, Jesus.
Minhas próprias reações a essas referências, que literalmente me deixaram atônita na época, diminuíram em intensidade e agora estão em um nível de admiração e aceitação. Lembro-me muito bem de uma ocasião em que Ellen entrou um dia e estava realmente perturbada. Ela estava talvez mais perturbada do que eu tinha visto em algum tempo. E isso foi enquanto estávamos talvez em alguma parte do meio do texto, e ela disse, desta vez está realmente fora de controle, não faz absolutamente nenhum sentido, é sem significado, sem nexo. É absolutamente impossível, eu me recuso a ler isso para você e assim por diante. Depois de acalmá-la, ela concordou em ler o material para mim e posso citar o final dessa sessão. Pai, perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. A nossa santidade é a tua. O que pode haver em nós que precise ser perdoado quando a tua é perfeita? O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar o teu perdão e o teu amor. Não nos deixes cair em tentação, pois a tentação do Filho de Deus não é a tua vontade, e permite que recebamos apenas o que tu nos deste e que aceitemos apenas isso nas mentes que tu criaste e que tu amas. Amém. Nesse momento, Ellen caiu em lágrimas. A beleza da linguagem, a profundidade do pensamento. Em certo sentido, a equivalência do Pai Nosso para o curso parecia ser tão clara que esta era uma declaração no curso muito semelhante ao Pai Nosso em muitos dos seus aspectos, que teve um impacto muito profundo em Helen, assim como, é claro, em mim também. De vez em quando a frustração chegava ao ponto de um ou ambos dizerem em uníssono, por que eu ou por que nós? O que fizemos para merecer isso? Mas isso passou, isso passou. A importância e o conteúdo do curso estavam causando uma grande impressão neles. E a responsabilidade da tarefa era muito importante. E acho que só aumentou ao longo dos anos. Acho que eles chegaram num ponto de, pelo menos, alguma adaptação a isso e algum senso de conforto, simplesmente pela organização que desenvolveram ao lidar com a tarefa de transcrição de forma ordenada. Atribuo isso em grande parte a Bill, e era necessário sustentar Helen com essa estrutura, a disciplina dessa estrutura. À medida que o material se desenvolvia, é claro, uma grande parte dele se tornava cada vez mais belo. Centenas de páginas estão em pentâmetro iâmbico, versos brancos, shakespearianos. Quando descobrimos isso, foi quase como se estivéssemos recebendo palavras e música ao mesmo tempo. Vamos ficar quietos por um instante e esquecer todas as coisas que já aprendemos, todos os pensamentos que tivemos e todo o preconceito que guardamos quanto ao que significam as coisas e qual é o seu propósito. Não nos lembremos das nossas próprias ideias a respeito de qual é o objetivo do mundo. Nós não sabemos. Soltemos todas as imagens que guardamos de todas as pessoas e que sejam varridas das nossas mentes. Ser inocente de julgamento, inconsciente de quaisquer pensamentos de mal ou bem que jamais tenham cruzado a tua mente a respeito de quem quer que seja. Agora não o conheces, mas estás livre para aprender sobre ele e aprender sobre ele de uma forma nova. Agora ele nasceu de novo para ti e tu nasceste de novo para ele, sem o passado que o condenava à morte e a ti junto com ele. Agora ele é livre para viver, assim como tu és livre, porque um aprendizado antigo morreu e deixou um lugar para que a verdade renascesse.
A primeira parte do material em que trabalhamos durou quase 3 anos e acabou como um volume de 622 páginas. Nós não sabíamos quando começamos o que um curso em milagres iria ser, não sabíamos se poderia ser algumas páginas, sabe? O que quer que fosse, não tínhamos ideia, mas Ellen perguntou em certo momento, como vou saber quando isso acabou? E foi dito a ela, você ouvirá a palavra amém. E isso ocorre bem no final do texto, onde diz, e agora dizemos amém. Houve momentos em que ambos se sentiram pressionados, cansados, exaustos, ou Helen estava doente com um resfriado ou uma infecção sinusal. E, no entanto, isso não fez diferença para o curso. O material continuava a vir. Quando o texto foi concluído, Helen sentiu, assim como eu, que isso representava a conclusão da nossa tarefa e que tínhamos muito a fazer para simplesmente tentar aprender esses conceitos e aplicá-los em nossas vidas. No entanto, após um período de talvez 9 meses, Helen ficou cada vez mais inquieta. Então, um dia, ela começou a anotar o livro de exercícios para estudantes, que consiste em 365 lições, uma para cada dia do ano. E esse foi o início da segunda parte do curso. Isso levou aproximadamente 2 anos e meio. E no final disso, novamente pensamos que tínhamos terminado. E depois de alguns meses, novamente, sem ter certeza do que aconteceria a seguir. O terceiro e último volume foi anunciado como o Manual de Professores. Portanto, o período total de tempo foi de aproximadamente 7 anos, desde o momento em que começamos com o texto, incluindo o livro de exercícios e, finalmente, o Manual de Professores. A jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que és para sempre. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. Tu não moras aqui, mas na eternidade. Viajas apenas em sonhos, enquanto estás a salvo em casa. No outono de 1972, Helen e eu havíamos concluído o curso em milagres, com exceção de uma sessão de esclarecimento de termos que acrescentamos depois. Naquela época decidi fazer cerca de 12 cópias xerox do curso, mantendo-as, é claro, escondidas e secretas, e disponível para aquelas poucas pessoas que poderiam entrar em nossas vidas e realmente estar interessadas e preparadas para este material. Eu não fazia ideia de quem elas poderiam ser, e certamente suspeitava que o número seria muito pequeno. De qualquer forma, eu compartilhei isso com um dos meus alunos de pós-graduação, chamado Padre Michael. E no decorrer da conversa com ele sobre seus interesses em espiritualidade e misticismo, e assim por diante, descobrimos que havia um psicólogo chamado Kenneth Wapnick, que estava trabalhando em um dos hospitais do estado de Nova York, e Ken Wapnick tinha feito uma dissertação de doutorado sobre Santa Teresa e esquizofrenia. Agora, isso parecia um tema muito estranho para qualquer pessoa em psicologia estar trabalhando, então fiquei bastante intrigado. E eu e Helen realmente conhecemos Ken em novembro de 1972, pouco antes dele estar programado para fazer uma viagem a Israel. Quando voltei para os Estados Unidos, em maio de 1973, fui direto para o escritório de Helen e Bill, no Columbia Presbyterian. E foi quando vi o curso em milagres pela primeira vez. E o que eles fizeram foi que Bill me levou para seu escritório, ele foi ao escritório de Helen, que estava imediatamente ao lado. E Helen me deu suas 2 sessões favoritas do texto. A sessão Pois Eles Vieram, no capítulo 26, que acho que é uma das partes mais bonitas de todo o curso, e depois a sessão final do texto, Escolhe Outra Vez. E ambas essas sessões, quase literalmente, me tiraram o chão. Foi a coisa mais bonita que eu já havia lido, que além disso, dizia algo. As provações são apenas lições que falhaste em aprender.
apresentadas mais uma vez, de forma que, onde antes fizeste uma escolha faltosa, agora possas fazer outra melhor, e assim escapar de toda a dor que o que escolheste antes trouxe a ti. Em toda dificuldade, toda aflição e a cada perplexidade, Cristo te chama e gentilmente diz: meu irmão, escolhe outra vez. Pouco depois, quando comecei a ler o curso de capa a capa, ficou claro para mim que meu destino não era voltar para Israel e viver no mosteiro, como eu pensava naquele momento, mas que eu deveria passar o resto do meu tempo com Ellen e Bill em Nova York. De fato, foi isso que fizemos. O que foi notável é que praticamente não houve mudanças no texto real de todo o curso. A maior edição envolveu apenas a designação dos capítulos e a organização física da obra impressa. Mas os manuscritos eram notáveis em sua ordem e clareza, diretamente, assim como Ellen os traduziu das suas notas taquigráficas. Este foi o manuscrito que eu havia visto. Eu senti que alguns dos títulos não eram apropriados para as seções. As maiúsculas eram inconsistentes, os parágrafos e a pontuação eram inconsistentes, etc. Então eu discuti isso com Helen e Bill, dizendo que realmente sentia que deveria ser revisado mais uma vez, apenas para ter certeza de que estava exatamente como deveria ser. Portanto, Helen e eu começamos isso em algum momento no final do outono de 1973, revisando todo o manuscrito linha por linha, palavra por palavra. Isso levou cerca de um ano. Naquela época, acho que o manuscrito tinha basicamente cerca de 1.500 páginas. Foi um trabalho enorme, como você pode imaginar. Isso deixava Helen muito ansiosa de ter que revisar todo esse material. Então, muito tempo foi gasto persuadindo a fazer isso. Mas ela reconheceu que este era um projeto muito importante. Discutimos com Bill qualquer coisa que fizéssemos em termos de mudanças que pudéssemos ter feito. E sempre sentimos que Jesus estava realmente nos ajudando a fazer isso. Que tudo o que estávamos fazendo era realmente feito com sua orientação e bênção. O nome de Jesus Cristo, enquanto tal, é apenas um símbolo, mas representa um amor que não é desse mundo. Esse curso veio dele porque suas palavras te atingiram em uma linguagem que podes amar e compreender. O nome de Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus irmãos e se lembrou de Deus. Ele é o Cristo? Ah, sim, junto com você. Uma das coisas que mais me impressionou sobre o curso foi o fato de que Jesus era o autor dele. Simplesmente não conseguia acreditar que outra pessoa pudesse tê-lo escrito. Estava muito claro para mim que Helen não podia tê-lo escrito, e não conseguia imaginar que tivesse qualquer outra fonte senão o próprio Jesus. Quando o curso começou a surgir através de Helen, ela se sentiu extremamente desconfortável em compartilhar isso com seu marido, Louis. Isso foi principalmente porque o curso era tão cristão em suas declarações e porque Louis era um judeu tão identificado. Era claro que ele acharia o conteúdo do curso muito difícil, sem mencionar o próprio processo de escrita. Então Helen explicou a ele o que estava acontecendo, mas omitiu o fato de que Jesus era a voz que ela estava ouvindo. Helen também compartilhou parte do material com ele, mas escolheu cuidadosamente aquelas partes do curso que não continham linguagem especificamente cristã. A resposta de Louis foi que ele estava interessado, que estava fascinado pelo que sua esposa estava fazendo, e do próprio jeito ele a encorajou a terminar a tarefa. Também estava claro para nós que este curso não foi dado apenas a Helen e Bill, ou a mim, ou a algumas outras pessoas, mas era realmente destinado ao mundo. Mas isso não era algo que sentíamos ser nossa tarefa como tal, de modo que sentíamos uma certa pressão para terminar o manuscrito, redigitá-lo, e então apenas esperaríamos. Helen não estava à vontade com os problemas de o que fazer com o material, como publicá-lo, como disseminá-lo, e também estava extremamente preocupada, assim como Bill. Que efeito o conhecimento deste curso e sua divulgação teriam sobre nas suas vidas profissionais, porque eles eram profissionalmente eminentes, e
alguém na sua profissão, na sua área, não se envolvia com trabalhos metafísicos desse tipo. Era muito radical. Helen deveria se aposentar do centro médico no final de junho de 1975. Eu já tinha conseguido estender a permanência dela por quase um ano, mas neste ponto ela teria que renunciar ao cargo de professora devido à idade. Eu estava bastante preocupado durante este período que, de alguma forma, o curso estivesse em outras mãos, que não as nossas. Parecia-me que o curso estava à espera de um lar, e eu não tinha certeza de onde esse lar seria ou de como o encontraríamos. Eu estava ensinando na Universidade de Nova York em 1975 e me sentindo realizada com uma carreira empolgante no que então chamávamos de parapsicologia experimental, ou pesquisa da consciência, conhecendo pessoas muito interessantes, viajando, dando palestras, e eu estava me sentindo meio vazia. Eu não sabia por quê. Estando plena, alguém deveria pensar que estaria realmente feliz. Encontrei-me rapidamente afundando em um sentimento de autoaversão e também em um dilema de desespero. Não sabia para onde me virar. Eu me sentia desolada. Uma noite, eu me tranquei no banheiro da minha casa e desmoronei. Eu poderia dizer que foi uma forma de rendição. Clamei do fundo do meu coração: não há alguém lá em cima que possa me ajudar? E eu falava sério. Dentro de pouco tempo, recebi a ajuda que procurava, mas não na forma que esperava. Alguns dias depois, fui convidada por um bom amigo para acompanhá-lo a um encontro com 2 professores de psicologia médica na Escola de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Colômbia. Fui com ele, sem saber o que esperar ou o motivo do encontro, mas parecia que eu deveria ir. E essa sensação continuou, enquanto Bill nos levou para dentro da universidade, onde almoçamos com Bill e sua colega, Helen Schuckman. Achei-a uma mulher muito inteligente, muito intelectual e bem articulada, bastante eloquente e um pouco incisiva, e fiquei intimidada. E a conversa estava indo em todas as direções, e um pouco perplexa me vi virando para Helen e dizendo para ela: "Você está ouvindo uma voz interior, não está?" E eu realmente não sabia o que queria dizer, mas ela pareceu bastante assustada e disse: "Como é?" E Bill tentou acalmar a situação. Ele disse: "Bem, Helen, vamos voltar para o nosso escritório e conversar sobre isso em privado." E os 2 me levaram de volta ao escritório deles e fecharam a porta. E lá encontrei Kenneth Wapnick pela primeira vez. Todos nos sentamos juntos, enquanto Ellen e Bill nos contavam a história dos últimos 10 anos e da escrita de um curso em milagres. Ouvi a história atentamente e fiquei lá algumas horas. E eles tinham muito a me contar e eu tinha perguntas. E finalmente eu estava ansiosa para ver este documento chamado Um Curso em Milagres, em seu fichário preto, que Helen tinha previsto em uma visão. E Helen parecia um pouco assustada nesse momento. Uma coisa era me contar a história, outra coisa era me mostrar. Mas Bill abriu o arquivo e ele disse a Helen que ela iria vê-lo mais cedo ou mais tarde. Podia muito bem ser agora, e ele entregou o livro a ela. E havia, na verdade, 7 volumes, mas eu só podia ver um de cada vez. Então, ela me entregou o texto com sua introdução. E eu peguei e coloquei no meu colo, enquanto os outros conversavam entre si. E eu olhei para ele, abri o encadernador preto e virei para a introdução e li: "Este é um curso em milagres. É um curso obrigatório." E não havia dúvida na minha mente de que eu estava recebendo um milagre e que eu tinha pedido por isso. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual. Helen, Ken e eu nos encontrávamos frequentemente no apartamento da Judy, no Beresford, em Central Park West. Esta foi uma oportunidade para nos reunirmos.
conhecer pessoas interessadas em ideias metafísicas, principalmente aquelas que se interessavam pelo curso, já que Judy conseguiu disseminar o curso em forma de xerox rapidamente para um grande número de seus amigos. E eu tive uma sensação enorme de alívio por poder liberar aquelas 12 cópias que eu estava escondendo no armário, e que Judy tinha pegado a bola e estava indo em frente com isso, que ela estava fazendo as coisas necessárias naquele momento para disseminar o material, para começar a obter reações críticas das pessoas e, de certa forma, nos socializar com o que estava acontecendo no mundo maior, fora do mundo acadêmico, onde estivemos confinados por tantos anos. Conhecemos um grande número de pessoas muito eminentes na Califórnia, assim como em Nova York, que eram estudantes sérios do curso. Todos queriam cópias adicionais. Todos estavam insatisfeitos com o fato de que isto estava disponível apenas ao xerocopiar rapidamente centenas e centenas de páginas de material. Então, tornou-se evidente ao longo disso que teríamos que considerar a ideia de publicação. Naquele momento, várias pessoas se aproximaram, fizeram ofertas para publicar o curso na íntegra, mas nada disso parecia exatamente certo. Um deles queria encurtá-lo, outro queria editá-lo extensivamente, outro queria remover a terminologia cristã, distorções aqui, distorções ali, e não parecia certo. Nós realmente tínhamos a sensação de que este documento deveria permanecer intacto, como Ellen o escreveu, sem mudanças. Não parecia haver ninguém que quisesse fazer exatamente dessa forma. E recorremos a uma técnica que ainda usamos de forma ativa em nossas vidas, de perguntar juntos quando tínhamos um problema que queríamos resolver mutuamente. Sentávamos, discutíamos o problema e então fechávamos os olhos. E formulávamos internamente uma pergunta e esperávamos por uma sensação. Uma frase, uma resposta de alguma forma que sentíamos ser precisa. Imploramos ao Espírito Santo dentro de nós por orientação. A orientação que recebemos foi que o material deveria ser publicado em breve e que, de fato, deveria ser disseminado. E também que deveria ser mantido intacto. Foi-nos dito, ao perguntar internamente, que somente aqueles que deveriam fazer isso, somente isso, o resto de suas vidas deveria estar envolvidos e que seriam guardiões da informação. Perguntamo-nos, quem poderia ser? E olhamos ao redor da sala e percebemos que éramos nós. Mas de onde viria o dinheiro? E essa era a questão. Isso era uma coisa que não tínhamos. Sentamos em silêncio e eu me lembro até da data em que isso aconteceu. Foi no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro de 1976. Porque enquanto estávamos sentados em silêncio, internalizando, pedindo ao Espírito Santo, a voz por Deus, que nos guiasse e nos desse a resposta para aquela pergunta. Escutei algo tão claramente que eu não podia negar. E a resposta foi: faça o compromisso primeiro. Eu sabia que tinha que ser verdade. Então fizemos isso. Dissemos, nós faremos. Fomos dormir naquela noite. Acordei de manhã pensando que tinha sido um pouco tolo. O telefone tocou. E lá, do outro lado da linha, ligando para mim de Mazatlán, México, estava um homem que eu havia encontrado apenas uma vez. O nome dele era Reed Erickson. Ele me disse: estou estudando um manuscrito chamado Um Curso em Milagres, dado a mim por sua amiga, Zelda Supley. E estou tão encantado com o sistema de pensamento que posso realmente seguir, que tenho trabalhado com um grupo aqui no México, estudando-o. E eu disse a ele que estava muito feliz em ouvir isso. E conversamos um pouco. E ele disse: mas você sabe, a forma em que está agora é muito complicada. Você precisa publicá-lo em livro de capa dura. E eu disse a ele: bem, isso é muito sincrônico. É exatamente sobre isso que estávamos falando. E eu contei a ele como ficamos sentados pedindo orientação sobre isso. Então eu disse: estamos prontos para começar, mas realmente, Eric, eu não faço ideia de onde os fundos viriam. Ele disse: bem, essa é a razão pela qual estou ligando para você. Fui guiado internamente a vender um pedaço de terra apenas na semana passada. E a sua fundação tem todo o dinheiro necessário para publicar 5.000 cópias em capa dura de um curso em milagres. Faça isso imediatamente. Além do corpo, além do sol e das estrelas, além de todas as coisas que vês, e ainda assim, de algum modo familiar,
está um arco de luz dourada, que à medida que olhas, se alonga em um grande círculo brilhante, e todo o círculo se enche de luz diante dos teus olhos. Os contornos do círculo desaparecem e o que há dentro já não está mais contido em nada. A luz se expande e cobre todas as coisas, estendendo-se até a infinidade, para sempre brilhante e sem nenhuma ruptura ou limite em parte alguma. Dentro dela, tudo está unido em perfeita continuidade, e nem é possível imaginar que qualquer coisa pudesse estar fora, pois não há lugar algum onde essa luz não esteja. O que é um milagre senão essa lembrança? E existe alguém em quem essa memória não esteja? A luz em um só desperta a luz em todos. E quando a vês em teu irmão, tu estás te lembrando por todos.